A ordem dará harmonia à tua vida, a ordem proporcionará paz ao teu coração e gravidade à tua compostura. Isso aqui é uma citação do José Maria Escrivá no livro A Virtude da Ordem, do Francisco José de Almeida. Não sei se vai focar, mas esse aqui. A Virtude da Ordem, em que o autor ele sugere as prioridades da nossa vida com base nos 5 dedos da ordem. Então, nós vamos usar a mão como ilustração de cada área da nossa vida que a gente deveria ordenar. E estamos falando em prioridades aqui, mas não necessariamente, para deixar claro, né, se devemos gastar mais ou menos tempo em cada uma, mas sim onde a gente quer estruturar e queremos nos ocupar, que foi até a citação no último vídeo que eu fiz, que eu citei em que não me preocupo, ocupo-me. Que uma vez que estou ocupado fazendo alguma coisa, não tem espaço para estar preocupado, né? Eu estou simplesmente executando algo que tem que ser feito e seguindo as suas prioridades. Eu vou usar a colinha aqui do livro, porque eu acho bem relevante. Não fugir, não deixar passar nenhum detalhe, porque esse livro foi realmente algo que mudou a minha rotina, o meu jeito de enxergar onde estou dedicando a minha energia no dia a dia, em cada momento da minha vida, né? Eu estive longe essas semanas aplicando isso. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Ele traz nessa ordem, então vamos pensar em tamanhos de dedos como se fossem a sua prioridade, né? Ele traz em primeiro lugar os deveres religiosos, os trabalhos profissionais, as obrigações familiares, o descanso e a cultura e as responsabilidades de caráter social. Vamos entrar um por um, que aí cada coisa vai fazendo sentido. Como, primeiro, né, quase como uma pirâmide ali de ordem de importância que é quase que estrutural, né? Uma coisa ele sugere aqui que você tendo esses pontos organizados, ordenados, ele te tranquiliza para ter todas as outras áreas bem resolvidas. E sim, é um cunho religioso, especificamente Francisco José de Almeida, ele é cristão, então é um tema cristão. Só que quando ele fala em que os deveres religiosos, né, os deveres para com Deus estão em primeiro lugar, não necessariamente a gente está falando do Deus cristão, a gente pode expandir isso para qualquer dever espiritual. A gente está falando de estrutura, a gente não está falando de algo nosso, de interpretações nossas. São valores que vão nos guiar para as subsequentes áreas e deveres da nossa vida. Eu estava conversando com a minha psicóloga essa semana e trocamos uma ideia em um tempo de como a nossa mente pode criar verdades que não são verdades. São interpretações nossas que a gente pode assumir ou não como uma verdade. Então, disso tudo, a nossa mente pode facilmente nos enganar. Por isso, eu pessoalmente acredito muito de que não devemos nos seguir pelos nossos valores, mas que esses valores são construídos a partir de alguma força maior, por assim dizer, para a gente deixar de uma forma mais abrangente no cunho espiritual. Então essa estrutura espiritual vai nos ajudar a guiar mediante todos os nossos outros deveres. Então são os valores que a gente constrói em cada área da nossa vida. Em segundo, né, não necessariamente em segundo lugar, mas quase que equiparado aqui estão os nossos deveres profissionais e familiares. Obrigações familiares, até é engraçado, né? Seu dedo anelar geralmente é o dedo da aliança. Se eu não me engano, em todas as culturas são. Posso estar completamente enganado, mas pelo menos na ocidental. E se a gente parar para pensar um pouquinho nas obrigações profissionais e familiares, os dois andam junto. Se você quer construir uma família, eu duvido se você tem algum valor bem construído que você vai procurar alguém que não tem algum dever profissional. Não estou falando de profissão, de trabalho, de diploma e essas coisas, mas utilidade. Então, você ser útil, você ter o seu trabalho bem feito, bem organizado, você fazer o seu trabalho, não é o que você for posto, você vai ser uma pessoa de valor olhado
aos olhos de alguém que quer construir uma família. É muito difícil, principalmente no país que vivemos hoje, construirmos uma família sem sermos útil. Livre de gênero, mas falando de trabalho, a gente precisa prover, a gente precisa nutrir, a gente precisa construir algo para a família em material, porque vivemos disso, sem nunca esquecer da nossa estrutura religiosa, né? Da nossa estrutura espiritual, que são os valores que vão guiar os nossos deveres familiares, nossas obrigações familiares, os nossos deveres religiosos. O dedo mindinho, ele expressa, né? O mindinho aqui, ele expressa o descanso e a cultura. Literalmente, quem não precisa, né, de um momento de lazer, de um momento até mesmo do tal do ócio criativo, para a gente organizar as nossas ideias, para a gente conhecer nossas culturas, desenvolver nossa empatia para culturas diferentes, para não necessariamente cultural, né, mas para realidades de vida diferente da nossa, fora da nossa bolha. Eu, pessoalmente, nessas últimas semanas, eu sempre estive focado, na verdade, né, em desenvolver minhas obrigações religiosas. O trabalho profissional tem sido um pouquinho mais puxado. Tem até agora o desafio do poker que está rolando, né? Se eu passar para olhar os últimos vídeos ali, eu estava andando de lado. Depois eu vou fazer uma atualização no vídeo seguinte, mas essa não é a minha profissão, eu sou desenvolvedor. E na empresa aumentou um pouquinho a demanda, tem alguns problemas um pouquinho mais complexos que me exigiu um pouquinho mais de tempo. E as minhas obrigações familiares foi o que hoje eu estou mais focado em resolver, porque estou noivo e estamos organizando todo o casamento, então envolve reunião, conversar com o fornecedor, pedir orçamento, avaliar e tal. Mas essas obrigações hoje têm sido basicamente essas que me ocupou todo o tempo. E o YouTube aqui, até em caráter de justificativa, né? O YouTube, ele é em uma questão mais social para mim. É uma obrigação, quase que um dever, né? Seja de lazer, ou seja, como ele traz, né, um caráter social no dedo polegar. E um descanso, né? O descanso e a cultura, porque eu estou querendo me desenvolver aqui socialmente, né? Saber comunicar, isso envolve outras áreas que não está envolvido necessariamente na minha profissão. É sempre bom saber comunicar, né, dentro da nossa família, para poder ter uma boa relação familiar com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os pais, enfim. Mas em resumo, né, em breve resumo para esse vídeo não ficar muito longo, o que Francisco José de Almeida ele traz, essas 5 ordens, esses 5 deveres, essas 5 obrigações, como estrutura religiosa, né, os deveres religiosos, servindo como base, como guia para você executar um bom trabalho, né, para você fazer um bom trabalho, seja na sua profissão, remunerada ou não, né, no seu trabalho ali, na sua família, para a educação da sua família, para o crescimento da sua família, para o crescimento espiritual da sua família, crescimento da educação dos seus filhos, enfim, comunicação, saber lidar com o outro baseado na religião, isso é quase que um hack ali, é um bom avanço. A gente fica mais ocupado em seguir esses valores do que ficar preocupado com alguma coisa que da nossa cabeça, mas enfim. Esses descanso e cultura, para mim, né, trazendo em níveis práticos, tem sido tênis, envolve o esporte também, né? São atividades de lazer que às vezes a gente para e pensa e fala assim, bom, eu não quero tanta obrigação assim, então por isso ele traz mais deveres, né, com o descanso e com a cultura. A gente está crescendo como pessoa e não só no nosso mundinho. E as nossas responsabilidades de caráter social, ele traz até no mindinho. E eu não gosto de pensar que ele é dispensável, mas em alguns momentos, se a gente parar para pensar isso aqui, como estrutura, o mindinho, a gente não pega muitas coisas com o mindinho, né? Às vezes a gente até toma um café, o dedinho levantado, ou seja, ele não é nada importante, mas ele está lá e ele traz uma facilidade. Ou seja, você ter boas atividades de caráter social, você ter boas relações sociais,
ser uma pessoa sociável, facilita todo o resto. E também entra quase que numa categoria aqui, um piso, né, uma prioridade similar aos nossos descansos, nossa cultura. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje? Do que, de formas práticas, para mim, facilita muito para poder executar, para poder ordenar, né, cada estágio da minha vida que eu tô fazendo. Então tem um momento que a gente quer balancear, focar mais no trabalho, e isso fica muito mais claro quando a gente entende que o nosso trabalho, por exemplo, ele está falho, que todos os outros para baixo, eu vou ter que dizer não para lazer, para descanso, eu vou ter que dizer não para as responsabilidades sociais, aquele churrasco que você não quer ir, ou às vezes que você não pode ir, que você está cansado demais por conta do trabalho, e isso te dá clareza para poder conversar sobre isso com seus familiares, tipo, e não simplesmente deixar ali virar um problema, mas uma vez que você entende essas prioridades, e quando isso realmente vira a ser um problema, vira a ser algo que está falho na tua vida, você sim tem a clareza de olhar e falar assim, tá, agora eu estou com os meus deveres religiosos em dia. Lembrando, a gente não está falando sobre tempo, né? Estou gastando mais tempo, estou dedicando mais tempo nisso aqui que é mais importante, né? Que o Francisco José de Almeida ele traz como, sim, a estrutura, a peça mais importante de todas as ordens. Até porque uma oração, por exemplo, uma conversa com Deus pode durar alguns breves minutos, comparado às 8 horas de trabalho, às vezes até mais, que a gente precisa dedicar. Em alguns casos de luxo, né, de privilégio, menos, mas com isso, tendo isso claro, a gente consegue identificar onde a gente tem que balancear as nossas energias, onde que a gente precisa ordenar a nossa vida em cada área. Por exemplo, eu estou com problemas familiares, ou melhor, eu tenho que dedicar energia a isso. Entendi. Então eu não vou poder ficar fazendo vídeo, por exemplo, para o YouTube na mesma frequência que eu estava fazendo antes, ou até mesmo ficar preocupado que eu não estou fazendo, frustrado, estressado, ansioso, ou qualquer sentimento negativo que tem, porque eu tenho a clareza que eu estou cuidando de um dos deveres da minha vida, que é a construção de uma família. Não estou deixando meu trabalho de lado, portanto, tem uma reunião em horário comercial ali, eu vou dizer não, porque eu tenho meu trabalho para resolver, eu não estou livre do meu trabalho para poder fazer isso. Se eu consigo trabalhar muito, isso é privilégio meu, né? De poder adiantar alguma coisa e liberar uma hora ali durante o dia, durante a manhã, por exemplo, beleza, já está ordenado. Então essa tranquilidade de ter uma dessas áreas ordenadas nos dá a tranquilidade e a paz de resolver os outros deveres, as outras obrigações da nossa área. Bom, acho que consegui ser claro, né? Até perdi um pouquinho a prática em todo esse tempo, mas como disse, são por bons motivos, e eu acho que se tem algum ponto diferente que é mais importante para você, que você discorda do Francisco, se até mesmo isso pode te ajudar, deixa no comentário aí, me diz o que você acha. Eu tenho muita convicção de que a gente precisa ter algumas prioridades na vida. Não estou falando, estou longe de mim ou longe de qualquer pessoa de dizer que essas prioridades são as únicas, são as corretas, às vezes por motivos maiores. Você não pode ter uma família, não pode ter um trabalho, ou você até mesmo não crê em Deus, embora eu fortemente sugiro que você tenha um viés religioso ou algo para te nortear, para criar os seus valores, que não venha da sua própria cabeça, ou quem sabe até mesmo, né, de pessoas do seu ciclo. Por isso é importante termos buscar algo maior e não ficar só no nosso mundo. Falando do nosso mundo, do meu mundo, hoje eu estou envolvido com tênis, basicamente essas próximas 2 semanas. Não vou conseguir jogar muito poker. Se você chegou aqui agora, o poker está rolando um desafio de $1.000 que eu tenho que cumprir até novembro, se eu não me engano, faz um tempinho. Estou pensando seriamente se eu vou conseguir cumprir isso. Eu achava que estava indo muito bem,
A realidade é que depois vendo o gráfico aí de retorno, não tá lá aquelas coisas, tanto quanto eu gostaria, ou quanto eu imaginava. E eu já identifiquei o erro, mas eu vou deixar isso para um vídeo depois, para falar só sobre o desafio. Esse aqui não é um episódio do desafio de $1.000 em 6 meses. Eu queria só trazer esses valores para você mesmo, assim como me ajudou. Eu espero que te ajude. Então, se te ajudar de alguma forma, deixa o like aí, se inscreve no canal, que estamos organizando tudo para poder voltar com essas responsabilidades sociais, com o nosso lazer, que tudo isso envolve o YouTube. Valeu, boa noite, até mais.